Olá, boa noite. Como você retrataria o vazio? Para o artista plástico Miguel Veiga, o vazio tem o mesmo valor que a parte preenchida do objeto, porque o vazio está cheio de histórias a serem contadas. Ao fazer uso de garfos, facas, tecidos, latões velhos e outros materiais alternativos, Miguel Veiga desconstrói e ressignifica a figura humana em criações expressivas, marcantes. Dono de uma arte que invade também as passarelas do carnaval com esculturas e peças multicoloridas, o artista é também chamado de poeta da cor. Eu comecei a virar de cabeça para baixo. Tem hora que você precisa ficar de cabeça para baixo e soltar a cabeça para desvincular da realidade. Então, quando eu fiz esse trabalho, é um trabalho que às vezes a gente fica com medo de quando está abstraindo, acha que vai perder a cabeça. Essa cabeça ficou de cabeça para baixo, né? Às vezes a gente precisa chegar ao caos, né, para encontrar a mola que traz de volta, né, para a realidade ou para outro mundo de fantasia. Sempre o trabalho dele foi relacionado à imagem do ser humano, do elemento figurativo, né? E tem muita força, né? Sempre foi muito expressivo o trabalho que ele produz. O vazio, o oco, às vezes temos só invólucro, né? O invólucro que pode ser desconstruído. Eu comecei a experimentar uma coisa que ganhasse mais espaço, que intervisse no cotidiano das pessoas. E eu vou enveredar pela arte conceitual, onde a pretensão é estimular a formação de conceitos, né, a partir de várias linguagens, da escultura, da pintura, da fotografia, mas o que eu quero fazer é exatamente esse conjunto, né, de linguagens para estimular o espectador
e que ele venha a conceituar, que ele venha a tirar proveitos dessa coisa que eu quero falar para a sua reflexão do dia a dia, da tua vida, dos teus valores, das tuas territorialidades. Quando eu comecei a entender a minha história semelhante à de outras pessoas, dentro dessa unicidade cósmica, ela não ficou só como a minha história, mas ficou como a história de uma pessoa, de um ser humano, né? E detalhe, não é uma história em tempo cronológico, mas uma história de experimentos, de subjetividades. Eu desconstruí esse corpo, eu cortei ele todinho e fui montando esses fragmentos justamente para estimular essas subjetividades. Essa cuia é oca que vai para cá, né, dentro de um estômago também oco. E essa fome talvez não seja só de comida, só de coisas sólidas, mas talvez de diversos valores abstratos, bem subjetivos mesmo, do ser humano. Essa aqui, olha só. Já a estrutura, alguns reflexos, talvez da memória, onde agora só existe o oco, o vazio. Eu gosto muito de trabalhar o vazio. O vazio é tão significante quanto o preenchimento, né? Quanto a parte física preenchida. Porque o vazio está cheio de história. A partir daí dessas intervenções, eu comecei a ver que o trabalho das intervenções, das instalações, são trabalhos que realmente vão ter um apelo mais penetrante, um apelo mais amplo, justamente porque uma classe dominante não adquire ele pelo valor econômico. Mas todo mundo se apodera de uma arte dessa, das instalações ou das intervenções, ele se apodera pelo conceito, pelo olhar.
a cromática e o traço. O Miguel tem um traço único dele, que na hora que a gente olha, diga, esse trabalho é do Miguel Veiga, né? E a forma dele colocar, dele distribuir o conjunto da obra. Esse trabalho representa uma mudança muito radical, né, do trabalho, da figuração para a não figuração, né? A não figuração realista, não tinha link nenhum com a realidade. Foi para uma abstração, nesse primeiro momento, uma abstração com uma tendência já geométrica, né? E depois eu vou misturando a coisa geométrica com gestual, né? E faço essa mistura. Eu senti falta muito desse link da cultura local, e a abstração, eu senti a falta daquilo que tinha sido expressionismo, né? Aí o abstrato, apesar de hoje eu entender como o abstrato como uma maneira de você abstrair da realidade, isso é político, né? Isso é ser engajado quando você abstrai de uma maneira até conhecedora, abstrair de uma maneira consciente, até paradoxal. Olha essa outra parte. Velas de força, eu fiz vários trabalhos, várias vertentes, né, dentro dessa visão triangular, dentro dessas velas, dos barcos. Eu fui abstraindo e fragmentando até fazer detalhes dentro de uma forte tendência minimalista, né? Lógico que talvez alguém não tenha entendido, ou poucas pessoas tenham entendido, porque você vai para o minimalismo, às vezes está dentro da cabeça do artista. Mas eu continuei ainda, nesse período, com algo que eu já tinha começado, né? Com a mudança da maneira de pintar, do suporte. Aí eu começo a fazer rasgos, fragmentos, às vezes transformar a tela em objetos, e eu começo a enveredar por uma técnica de fibração.
fibramento, né, da tela, que seria o tecido. Você pode observar aqui que é o tecido feito com a base, e eu passo resina, né, resina de fibra para alcançar esse endurecimento. Qual é a minha intenção? Eu queria que ela tivesse autonomia. Se você abstrai, você transforma aquela realidade. Você, por alguns momentos, esquece aquela tua realidade para ver o mundo de um outro olhar. Eu viajei para o Rio de Janeiro para comprar material para Flor de Samba, fiquei encantado com essa tecnologia do Vacuum Form, que é a prensagem a vácuo. Ali, uma mágica, né? Aquela lâmina entrar na máquina e sair, esse relevo, que foi aquilo que eu adotei até hoje, que eu acho maravilhoso, até hoje. Eu sou encantado por essa máquina que faz isso. É uma coisa tão boa, mas é lindo aquilo. Nada vai ser usado contra você. Isso. Aí pega aquele de fofão branco e traz pra cá, tá aqui. A utilização da máscara seria um processo catártico, talvez. Naquele momento que você usa a máscara, você se distancia da realidade e vivencia um processo estranho à tua realidade. Então, esse distanciamento, eu acredito, que proporciona uma reflexão, um desligamento da tua realidade que vai te proporcionar uma reflexão, né? Talvez depois do carnaval esteja alguma coisa melhor. Você encontra trabalhos que só ele conseguiu fazer, um trabalho que veio evoluindo, inclusive, para as grandes instalações de rua. Quando ele chega nas instalações do Carnaval, onde acho que foi o melhor momento que a cultura popular de São Luís viveu, tanto no Carnaval quanto no São João, quando ele fez as instalações, as decorações da cidade. Acho que a produção da decoração de rua de Miguel, ele é um trabalho verdadeiramente artístico, não é um trabalho decorativo puro e simples. Eu acho importantíssima a decoração
a decoração urbana no carnaval, porque ela deixa a cidade com um clima, com outro clima. É como a gente prepara a nossa casa para receber no dia de uma festa. Se você não faz decoração urbana, a cidade fica com a mesma cara. Miguel é um grande carnavalesco, né? Também. Ele fez muitos cenários assim para a cidade, cenários de carnaval, né? Eu não gosto de chamar decoração de carnaval, parece uma coisa assim menor, né? Então, para mim, era um espaço, um cenário maravilhoso. E ele tem uma percepção muito grande, é um estudioso, também é um poeta, porque ele é um poeta da forma, é um poeta da cor. Comecei a ver o trabalho da rua não como uma decoração, né, que fazia parte da efemeridade do carnaval, mas eu vi como uma possibilidade de intervenção urbana. Eu vi como uma possibilidade de produzir outra arte, uma arte mais urbana, né? Ali estava, embora eu contratei várias pessoas, e isso tem um lado profissional muito bom, muito bonito, porque eu contratei várias pessoas, costureiras, pintores, ferreiros, serralheiros, muitos, mas a concepção era minha, o traço era meu, era nossa produção, era minha produção, mas feita com 100 mãos, vamos dizer assim. Era uma equipe para fazer um trabalho, uma intervenção dessa. Aí eu comecei a tê-los como intervenção urbana. A cada tempo tinha que não ser repetido. Então eu tinha que me superar a cada momento daquele para trazer o novo, para fazer algo diferente.